Glória a Deus. Quero ler 2 versículos de novo, o 6, que fala... Deixa eu achar aqui o 6. Então lhe disse o Senhor, por que andas irado e por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado já à porta, e o seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Amém? Então, aqui nós estamos falando de Caim e Abel, e o pastor falou, no domingo, sobre essa família. E Deus falou ao meu coração também, de uma maneira diferente, para falar que Deus quer nos libertar da ira. Amém? Deus quer nos libertar da ira. O que é a ira? O que é a ira? Raiva. A ira é um sentimento intenso de ódio, agressividade, rancor, mágoa. Isso é ira. E Caim era o primogênito. Caim nasceu primeiro, depois veio Abel. E fala aqui a palavra de Deus que Caim foi e levou uma oferta ao Senhor. Caim queria agradar a Deus. Mas aí, Abel foi e levou uma oferta melhor. Não era só uma oferta, era a primícia. Era a melhor parte. E aí Deus se agradou mais dele. E aí fala que Caim ficou irado. Irmãos, tem coisas na vida que a gente pode escolher. Amém? Tem coisas na vida que você pode escolher. Tem coisas na vida que você não pode escolher. É ou não é? Você pode escolher. Você pode escolher como você vinha ao mundo? Homem, mulher. Você pode escolher, agora eu quero ter um olho azul. Pode? Eu quero ter gêmeos. Você pode escolher isso? Se você tiver muito dinheiro agora, tu pode. Mas naturalmente não, concordam? Naturalmente você não pode escolher. Eu quero ter um filho. E aí Deus vai mandar um homem ou uma mulher, ou um homem e uma mulher, ou 2 homens, ou 3 mulheres, não sei. Deus está no controle de todas as coisas, amém? Mas tem coisas que a gente pode escolher, não pode? Você pode escolher o marido que você vai casar, a esposa que você vai casar? Você pode escolher seu trabalho? Você pode escolher obedecer ou não? Você pode escolher obedecer ou não? Amém. Então, há coisas que não podemos. Há coisas que Deus nos dá o direito de escolher. Uma delas é escolher entre o bem e o mal. Deus te dá a oportunidade de você escolher entre o bem e o mal. Deus deu a Adão e Eva o poder de escolher. Deus deu para eles o poder de escolher entre comer ou não comer. Obedecer ou não obedecer. Algumas coisas que escolhemos são boas. Vocês concordam? Eu escolhi ter um filho. É uma bênção, não é, irmãos? Ter um filho é uma bênção? Mas eu escolhi esse trabalho, mas eu não gosto muito. Não quero ficar nesse trabalho, então não foi uma boa escolha. Vocês estão entendendo que a gente tem escolhas na vida? Algumas escolhas, porém, podem trazer consequências irreparáveis. Às vezes, algo que você escolhe, eu escolhi, vai trazer uma consequência irreparável para a sua vida. Por exemplo, o filho pródigo escolheu receber a herança
ir embora, torrar ela, e a consequência foi o quê? Destruição, falência. Acabou pior do que um porco. Ló escolheu ir para Sodoma. Ele escolheu ir para aquele lugar. Teve uma consequência? E foi irreparável? Foi irreparável. Os 2 presos que foram crucificados com Jesus. Quem lembra dessa parte? Quando Jesus estava indo a caminho do Gólgota, tinham 2 presos com ele. Os 2 tiveram a oportunidade de escolher a vida. Um teve sabedoria e escolheu estar com Jesus, mas o outro não. Ele teve a escolha, mas ele escolheu não seguir a Jesus, não estar com Deus. Caim, por que eu estou falando disso tudo? Porque Caim escolheu permanecer irado. Caim escolheu permanecer irado. No versículo 6, vou ler de novo. Então disse o Senhor: por que andas irado? E por que descaiu o teu semblante? Deus viu que ele estava irado. E Deus foi falar com ele. Por que você continua irado? É normal se irar? É normal se irar? Ficar nervoso? É normal, é do ser humano, né? A nossa carne luta contra o nosso espírito. Mas ele continuou, ele escolheu continuar irado e ser invejoso. Uma escolha errada pode comprometer todo o projeto e o cumprimento das promessas nas nossas vidas. Deus tinha promessas para Caim? Com certeza. Com certeza Deus tinha promessas. Deus foi falar com ele. Por que você está irado? Eu pus aqui assim, semear é opcional. Semear é opcional. Você vai semear o que você quiser. Você vai semear coisas boas ou coisas ruins. Você que escolhe, é uma escolha. Mas a colheita não é opcional. A colheita é certa. Se você plantou coisas boas, você vai colher coisas boas. Se você plantou coisas ruins, você vai colher coisas ruins. Você pode mudar a semeadura? Você pode mudar a semeadura? Agora eu não quero mais plantar maldade. Agora eu quero plantar coisas boas. Você pode escolher? Pode. Mas aquilo que você semeou antes, aquela primeira semeadura que você fez, você ainda vai colher ela. Mas Deus é perdoador. É. Deus vai perdoar. Vai. Mas tem consequência? A consequência vai continuar. Eu quero que vocês vão um pouquinho para frente em Gálatas. Gálatas 6. Gálatas 6, 7-9. Fala o seguinte. Vocês acharam? Gálatas. Não vos enganeis. De Deus não se zomba. Pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção.
Mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Aqui, só estou falando que, se você semear para o mal, colherá do mal. Mas se você semear para o bem, se você fazer coisas para o bem, colherá coisas boas. E aqui fala assim, né, se você não desfalecer, se você não parar no meio do caminho, fazendo o bem, você vai colher coisas boas. Ou seja, a sua escolha ainda está aqui. A escolha é você que faz. Hoje nós estamos no culto de libertação. E Deus quer nos libertar da ira, da raiva, do ódio. Às vezes eu fico pensando, mas Deus, a gente é tudo crente. Tudo de Deus. Pessoas de Deus. Amém? Vocês são de Deus, não são, irmãos? Mas quem aí já não fez uma escolha errada? Eu já fiz escolhas erradas. E aí colhi aquilo que a minha escolha, aquilo que eu escolhi para mim, eu colhi. Amém? Eu pus assim, às vezes a oportunidade da vida é única. E não falo só com relação à semeadura, eu falo que tem oportunidades na vida que ela só vem uma só vez. Ela é única. A oportunidade de Caim foi única. Deus falou com ele, e ele teve tempo para pensar, para refletir. Mas mesmo assim, ele ainda escolheu o lado errado. Ele fala o seguinte aqui: se fizerdes o que é certo, você não será aceito? Você pode ter se irado, mas se você fizer o que é certo, se você mudar de posição, você vai ser aceito. Mas, se não fizerdes, se você não mudar o seu pensamento, o pecado jaz à porta. Sabe o que quer dizer isso, irmãos? Que às vezes a gente está tão resistente, né? O nosso orgulho é tão grande, que Deus está falando com a gente, Deus está falando, ó, tem que mudar isso. Faz o que é certo. Mas a gente está tão resistente, que a gente não quer ouvir o que Deus está falando. E aí ele fala, e sobre ti será o seu desejo. Ou seja, aquilo que você desejar vai acontecer. Por quê? Porque você não tá se dominando. Quando eu comecei a estudar, a ir no instituto, irmãos, nós somos transformados dia após dia, né? Todo dia Deus transforma você um pouquinho, amém? Deus vai te moldando, Deus vai trabalhando na sua vida. E eu tinha pavio curto. Quem aí tinha pavio curto? Tinha pavio curto. E quando eu comecei a estudar, e aí os frutos do Espírito começam a atuar na nossa vida, mudar, né? O Espírito Santo começa a transformar o nosso coração. E eu falava para Deus, Deus, de todos esses, eu desejo muito o domínio próprio. Eu desejo muito o domínio próprio. E eu comecei a orar, falava, Deus, cala minha boca. Deus, não deixa eu pecar. Deus, me fortalece nisso. Porque nós, cristãos, temos que ter sabedoria ao falar.
temos que ter sabedoria ao falar. Porque quando a gente é novo convertido, a gente fala tudo que a gente quer, né? A gente, Deus está comigo. Não, filho, não é assim, não. Tem coisa que Deus não está com você, não. E a gente acha que sabe tudo, que pode falar tudo. E eu pedia domínio próprio para o Senhor. Sabe por quê, irmãos? Porque na hora da raiva, da ira, do ódio, a gente fala coisas que depois são irremediáveis. São irremediáveis. Aquilo que você fala, depois você pode tentar remendar, você pode tentar mudar, mas não muda. E eu falava para Deus, Deus, me dá sabedoria para eu me calar na hora que eu tenho que me calar. E falar com sabedoria depois, sem ódio, sem raiva. Às vezes, né, quando a gente está lá em família, ou no trabalho, quando alguém vai lá para... Eu tenho uma prima que ela falava assim, quando estava no trabalho e acontecia alguma coisa, aí ela olhava para mim e falava assim, hoje Satanás passou de todos os limites. E eu falava assim, tem que orar. Tem que orar, porque, irmãos, o diabo, ele vem para nos afrontar. Ele usa as pessoas para nos... E às vezes a gente tem que ter o domínio próprio para se calar. E esperar a ira passar. Então, às vezes a oportunidade é única. E para Caim foi única. Deus falou com ele, naquele momento, e falou para ele, o pecado está à porta. Está muito próximo de você. Você está irado, e se você não se controlar, você vai pecar. E aí, ele pecou. Ele não conseguiu se controlar. Eu quero que vocês vão um pouquinho para frente. Efésios 4. Efésios 4, 26, fala o seguinte, irai-vos e não... Nossa, vocês estão falando muito baixinho, que eu não estou nem ouvindo. Irai-vos e não se ponha o sol sobre a vossa ira. O 27 fala assim, não deis lugar ao diabo. Irai-vos, mas não pequeis. Porque, irmão, na hora da ira, se você não tiver um domínio próprio, você mata um. Estou mentindo? A gente tem que ter os frutos do Espírito. E nós precisamos nos libertar da ira, da raiva, do ódio. E não que isso não vai acontecer. Tenho certeza que vai. Nós estamos aqui no mundo e você tem aí um corpinho físico? Está vivo? Tem um corpinho físico? O corpinho sente? Eu falo que quando você está com raiva, você chega a tremer. De ódio. Mas aí você tem que se controlar. Eu pus aqui um exemplo que a gente tem escolha. Pedro traiu Jesus? Pedro traiu Jesus lá? Você conhece? Ele estava andando junto. Não, eu não. Ele estava assim, ele fala como eles. Eu? De jeito nenhum. Não. Pedro traiu Jesus? Traiu. Judas traiu Jesus?
Judas traiu Jesus. Pedro traiu Jesus. Sabe qual a diferença entre eles? Pedro buscou a misericórdia do Senhor. E achou redenção. E achou a misericórdia do Senhor. E buscou ser transformado, ser mudado. Caim poderia ter mudado. Caim poderia ter falado, Deus, eu me irei, mas agora eu vou fazer lá uma oferta melhor ainda agora. Vou pegar o melhor para o Senhor. E ter mudado de atitude. Judas não quis buscar a redenção. Judas escolheu se matar. Não é a vontade de Deus que a sua história termine com um fim trágico. Não é a vontade de Deus. Deus tem coisas boas para nós. Coisas que a gente nem pode imaginar. Coisas perfeitas, maravilhosas. Mas a escolha é nossa. De ter um fim bom ou um fim trágico. Nós escolhemos para nós o que nós queremos. Deus alertou Caim e nós somos alertados. Nós somos alertados pelo Espírito Santo de Deus. Você é alertado pelo Espírito Santo de Deus? Quando eu comecei na igreja, eu tinha 13, 14 anos. E comecei na escola bíblica, né? E a pastora, Ana Alva, ela dava aula para a gente, ela falava assim, o Espírito Santo de Deus, ele nos mostra do que a gente está errando. Ele nos orienta, ele nos conduz. E é verdade, irmãos. Se você está fazendo alguma coisa de errado, alguma coisa que você sabe que não está agradando a Deus, você sente dentro de você, algo te toca. Só que às vezes a gente é teimoso e continua fazendo. Só que Deus fala. Deus é tão bom que Ele fala que o Espírito Santo intercede por nós. Quando não sabemos interceder, quando não sabemos orar, quando não conseguimos orar, com gemidos inexprimíveis. Ele intercede por nós. Ele fala conosco. Ele nos alerta. Só que mesmo assim nós temos ignorado, assim como Caim ignorou a Deus, nós temos às vezes ignorado o Espírito Santo. Eu brincava que quando eu era nova, eu falava, 5 minutos, Deus. 5 minutos para mim. Não. Numa dessas aí, você pode ter perdido a sua bênção. Ter retardado a sua promessa. E a ira, irmãos, tem dominado muitas pessoas. O ódio, a raiva. E sabe o que eu penso? Às vezes eu falo, cara, nem Deus, Jesus, quando estava sendo crucificado, quando estava lá sendo humilhado, indo em caminho à sua morte. Ele não falou assim, isso, Deus, condena mesmo esse povo. Não. Ele falou o quê? Senhor, perdoa eles, porque eles não sabem o que fazem. Só que nós temos condenado um monte de gente. Mas Deus falou, não, Senhor, perdoa eles. Dá mais uma chance. Você tem a liberdade de escolher entre voltar atrás, mudar o seu caminho, a sua história, ou continuar fazendo a coisa errada. E a consequência do seu erro, da sua ira, da sua raiva, do seu ódio, pode virar um pecado. E nessa noite, Deus quer nos libertar deste ódio, desta ira, dessa mágoa.
Caim estava magoado. E não era com o irmão dele, era com Deus. Porque Deus não tinha aceito a oferta dele. Às vezes tem gente na igreja magoado com Deus, descontando no irmão. Se coloca de pé, irmãos. Vou pedir para o pastor já vim para cá para a gente estar orando, que eu já passei um pouco do tempo. Deuteronômio 30, 19 e 20. Se depois conseguir pôr aí para mim, Deuteronômio 30, 19 e 20. Fala que temos escolhas. Os céus e a terra tomo hoje por testemunha contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas tu e a tua descendência, amando ao Senhor teu Deus, dando ouvido à sua voz e apegando-te a Ele, pois disto depende a tua vida, a tua longevidade, para que habites na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar a seus pais, Abraão, Isaque e Jacó. Nós estamos vivendo o ano da promessa, não estamos? Vocês estão no ano da promessa? Eu estou, irmãos, eu vou viver. Eu vou entrar na terra. Eu vou tomar posse, eu vou tirar o gigante se precisar. Mas nós temos que fazer escolhas. E escolher as coisas de Deus. Senhor, muito obrigado.